Vamos conhecer agora os aparelhos utilizados na limpeza de pele. Nesta aula eu vou abordar os aparelhos que utilizamos no protocolo da limpeza de pele, bem como o momento que utilizamos cada aparelho, como que cada aparelho funciona, qual é o objetivo da utilização de cada um. Então a gente vai abordar agora o mundo dos aparelhos dentro da limpeza de pele. Vou explicar o funcionamento, quando que a gente liga, os parâmetros de cada aparelho. Assim você vai conseguir já dominar a utilização deles para iniciar o procedimento de limpeza de pele. Além disso, eu quero frisar aqui com vocês que a marca que eu vou apresentar aqui para vocês é da HTM, que é a marca que eu utilizo aqui, os aparelhos na minha clínica com os meus clientes. Porém, existe uma outra marca no mercado também que é muito boa, que é a Ibramed. A única diferença realmente é o layout, o design dos aparelhos que muda um pouco. Então basta você dar uma pesquisada e ver qual que melhor te atende, qual melhor, qual que você vai se adaptar melhor, tá bom? Então vamos lá conhecer os aparelhos. O primeiro aparelho que vou te apresentar é o vapor de ozônio. O vapor de ozônio que eu tenho aqui é da marca HTM, que é a marca de aparelho que eu trabalho na minha clínica. Ele é um aparelho leve, ou seja, ele é portátil, você consegue colocar ele em qualquer local de sua sala para os seus atendimentos. Ele é um aparelho que te dá a opção, quando você vai adquiri-lo, de comprar tanto na voltagem 110 quanto 220, vai de acordo com a parte elétrica da sua sala. Então, se atentar muito a isso quando for comprar o aparelho, para você comprar a voltagem correta. Ele é um aparelho que tem ótimo rendimento, ou seja, ele libera bastante vapor na face do nosso cliente, conseguindo atingir toda a face. Além disso, ele possui uma ótima confiabilidade, pois ele apresenta um sistema inteligente de aquecimento, que vai monitorar a temperatura. Aqui atrás a gente tem uma caldeira, onde a gente coloca a água, essa água ela vai ferver. E esse aparelho ele tem então esse monitoramento de temperatura, onde faz com que a partir do momento que comece a ser aquecido, que saia o vapor, esse vapor ele sai numa temperatura ideal para fazer a vasodilatação dos poros de forma eficaz para a gente fazer aí a parte da extração. E além disso, ele tem um controle digital aqui do nível de água, que já vou mostrar para vocês como que funciona. E esse controle do nível de água, ele tem duas funções super importantes. Uma delas é para que na hora que a gente estiver colocando água, a água não transborde. E o segundo é que ele mostra o nível de água ideal que devemos manter. Por quê? Porque se a gente ultrapassa esse nível de água, na hora que o aparelho começa a aquecer, em vez de sair vapor por essa haste, começa a sair água quente. E essa água quente pode queimar a face do nosso cliente. Por isso que ele é super confiável, por conta que ele tem esse demonstrador de nível de água aqui digital. Então, esse é um aparelhinho da HTM e agora eu vou te mostrar todo o funcionamento dele. Agora eu vou te demonstrar como montar o aparelho. O aparelho ele vai vir com fio, vai vir com a parte, a base do aparelho e vai vir com essa haste móvel. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o fio com essas duas extremidades. Uma das extremidades nós vamos ligar na parte de trás do aparelho e a outra ponta nós vamos ligar na tomada conforme a voltagem. Meu aparelho aqui ele é 110, então eu vou ligar numa tomada 110. Depois disso, eu tenho a parte da haste móvel que a gente vai conectar na parte superior aqui do aparelho. Ótimo. E além disso, ele tem aqui um botão lateral. Se vocês notarem, aqui o visor digital dele está apagado. Na hora que eu apertar nesse botão lateral aqui para cima, o visor vai ligar e ficar azul. Então, nesse visor, eu tenho tanto o steam, que é exatamente o tempo de vapor. Eu tenho o ozone, que é o tempo de ozônio que o aparelho vai liberar.
e aqui o nível de água, que no caso aqui tá low porque o aparelho está sem água. Aí, o steam, a gente vai regular deste lado, onde está escrito steam também, onde a gente vai aumentar o tempo do vapor, que a gente vai ficar de 10 a 15 minutos, dependendo do tipo de pele do nosso cliente. Então, na setinha a gente aumenta ou diminui esse tempo. E o ozônio é a mesma coisa, de 10 a 15 minutos. E sempre os dois tempos tem que estar igual. Então, se eu coloquei steam 10, vou colocar 10 no ozônio também. Se eu colocar 15 no steam, eu vou colocar no ozônio 15 também, certo? Que é o tempo que ele vai ao mesmo tempo liberar vapor e ozônio junto. E além disso, aqui nesse cantinho, né, tem um nível de água que ele vai mudando à medida que a gente vai colocando água dentro do recipiente. Mas daqui a pouco eu te ensino como colocar água. E além disso, né, quando eu já tiver colocado o tempo, ele já tiver com água, é só eu apertar o play aqui, né, tá stop e play, que ele vai iniciar a ferver a água aqui na caldeira e a liberar o vapor. E na hora que eu quiser parar, eu aperto aqui novamente no stop e ele vai parar de sair o vapor. Então, esse aqui é o aparelho de vapor de ozônio da HTM. Agora eu vou te ensinar a colocar água dentro do aparelho. Importante, toda vez que for colocar água no aparelho, o aparelho ele deve estar ligado. Então, nunca colocar com o aparelho desligado. Por quê? Porque assim a gente vai colocar água e a água vai transbordar, porque a gente não vai saber até qual momento colocar a água. Então, sempre vai ligar no botãozinho aqui lateral, deixar o visor luminoso ligado e ficar de olho nesse cantinho aqui onde a gente tem o nível de água. Afinal de contas, o nível de água ele serve tanto para a gente não deixar a água transbordar na hora de colocar dentro do aparelho, mas também para a gente colocar até o nível ideal para que na hora que comece a sair aqui, começar o aquecimento e começar a sair o vapor, que realmente saia vapor e não água quente e queime, né, o rosto do nosso cliente e gere uma queimadura na pele. Então, esse nível de água é o nosso nível de segurança. Como vocês podem ver aqui, está escrito low, L-O-W, que é nível baixo de água, porque o aparelho está sem água nenhuma. Aí agora a gente vai colocar até aparecer o OK do aparelho, que é o nível ideal. Se aparecer o HI, que é o high, é nível alto de água, então isso significa que você está correndo o risco de, em vez de sair vapor, começar a sair água quente e cair na face do nosso cliente. Então, vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar como colocar a água aqui dentro do aparelho. A gente vai remover novamente, então, essa haste, que ela é removível, e a gente vai colocar água através desse buraco que tem aqui na superfície, na parte superior, né, do nosso aparelho. Aqui eu vou utilizar uma água mineral para colocar. E é importante ficar de olho exatamente aqui no low. Na hora que ele chegar no OK, a gente para de colocar água. Ótimo, chegou no OK, a gente para de colocar água no nosso aparelho. Por quê? Porque senão eu vou ultrapassar do limite de segurança, ok? Aqui o aparelho é só eu colocar, né, a minha haste de volta, então eu colocar os parâmetros de tempo. Então primeiro a gente começa a colocar o steam e aí a gente vai ligar o aparelho. Com isso, vai começar a ter o aquecimento aqui da caldeira, perfeito? E esse aquecimento vai fazer com que essa água que está aqui dentro se transforme em vapor, saia através da haste por esse orifício e a gente vai direcionar o vapor no rosto do nosso cliente. Esse processo de aquecimento, ele vai ser iniciado, né, através desse start que a gente aperta. Então, colocamos o tempo, a gente vai apertar um start. Esse processo é super importante a gente sempre fazer antes do cliente chegar. Que isso vai trazer segurança para a gente que realmente vai estar saindo vapor e não água
pelo orifício, tá bom? Eu vou fazer aqui para vocês, vou mostrar para vocês um teste quando coloca água em excesso e na hora que começar a sair aqui, né, pela haste, vocês vão ver que vai começar a sair água e não vapor. Para isso, eu vou colocar até o height, tá? Até o height, o nível de água. Coloquei água aqui até height. E aí agora eu vou, né, colocar aqui um tempo. Vou colocar 5 minutinhos, que é normalmente o tempo que ele demora aí de 3, 4, 5 minutos para aquecer essa água. E vou apertar o play. Aqui eu coloquei, então tá fora do meu nível de segurança. Então você vai notar que na hora que começar a sair, né, o vapor, ele não vai sair em vapor, ele vai sair aí vários gotejos de água fervendo. Então aqui a gente vai aguardar um pouquinho. Você vai anotar que sempre quando você apertar o play, sempre vai colocar primeiro, né, então, o steam, o tempo de steam, que é o tempo, né, de aquecimento ali para gerar o vapor. É o tempo que vai ficar saindo vapor pela haste. E vai apertar aqui no start. E aí você vai notar que vai começar a fazer um barulho de água fervendo dentro do aparelho, que é normal. E o tempo para começar realmente a sair o vapor é em torno aí de 3, 4, até 5 minutinhos. Por isso que é sempre bom fazer esse processo antes do cliente chegar, já deixar tudo organizado, o aparelho com água, já, né, pré-aquecido, para na hora que o cliente chegar, você já começar a fazer o atendimento e aí depois na hora que você apertar play, rapidinho o vapor já vai sair. Então aqui eu tô fazendo o teste do que não se deve fazer. O nível de água aqui está no height, o ideal é ficar no OK, tá? No O e K. Aqui tá no HI, ou seja, nível alto de água dentro do aparelho. Isso vai fazer com que, em vez de sair aqui vapor, vai começar a sair água quente na face do nosso cliente. Então, isso aqui você não deve fazer. Mas para você se certificar que realmente, né, deu certo de você conseguir fazer com que saia somente vapor, faça esse processo antes do cliente chegar. Se caso começar a sair água aqui, você vai deixar o aparelho funcionando, saindo toda essa água, para então depois ele vai começar a liberar o vapor, porque ele vai abaixar o nível de água, tá? Então, né, você vai notar aqui que vai começar a sair água quente por essa haste. Eu até coloquei uma toalhinha aqui para não encharcar aqui a sala. Então já foram 2 minutinhos. Vamos esperar mais 1 minutinho e pouco que a água vai começar a sair. Isso não é ideal, gente, porque isso aqui queima, é água quente que sai pelo aparelho. Ele vai começar a sair, porque deu tempo de fervura, né? Porque ele tem exatamente esse controle, esse monitoramento da temperatura. E ó, como tem muita água, tá vendo? Eu coloquei no height, em vez de sair o vapor, ele começa a liberar água quente, certo? Então é isso que a gente deve evitar que aconteça. Se isso acontecer, você aperta aqui no stop. Pronto, vai parar de ferver e de sair essa água, tá bom? Então, aqui eu quis mostrar para vocês o que não pode ser feito. Se isso acontecer, deixa o aparelho funcionando até sair toda essa água, que depois disso ele vai abaixar o nível de água e vai começar a sair vapor, tá? Mas então deixa rolar aqui essa saída de água toda, desde que não esteja na face do cliente, por isso sempre fazer isso antes, ok? Então deixa sair toda a água e aí você vai ver que depois disso ele vai começar a sair normalmente somente o vapor. E aí já está seguro para você utilizar na face do cliente. Então eu acabei de demonstrar o que você não pode fazer, que é quando for colocar a água no aparelho, deixar que o nível de água fique até HI, que é height, ou seja, nível alto de água, ok? Então isso não pode fazer, porque senão em vez de sair vapor, vai começar a sair água quente na face do seu cliente.
Então, né, o ideal é que você coloque água até o nível ok de água. E aí sim, você coloque lá, né, 10 minutinhos e aperte Start. Vai começar a ferver a água aqui atrás do aparelho e em torno aí de 3 a 5 minutos vai começar a sair o vapor pela haste, certo? A partir do momento que começar a sair o vapor, significa que o aparelho já está pronto para colocar na face do cliente. Daí você vem e aumenta, né, aqui o tempo de ozônio para o mesmo tempo do steam. Aí você vai ver que vai começar a sair o vapor com mais força. Pronto, aqui já está pronto para colocar na face do cliente, ok? Então, basta colocar, né, o nível de água ok. Depois disso, apertar o steam, colocar o tempo desejado, mas lembrando que de 3 a 5 minutos o aparelho vai demorar para começar a sair o vapor. Depois disso, é só apertar o start, na hora que o vapor começar a sair, né, você vai começar a subir o tempo de ozônio e com isso vai começar a sair o vapor e o ozônio, então a fumaça ela vai sair, tá vendo, olha? Bem mais potente, e aqui você vai colocar na face do seu cliente e vai deixar aí de 10 a 15 minutinhos, de acordo com o tipo de pele do cliente, tá bom? Então é sempre importante, você pode mexer aqui, ó, diminuir o tempo, aumentar o tempo durante o uso do vapor, desde que fique o tempo necessário, que é em torno de 10 a 15 minutinhos. E aí eu já vou te passar a recomendação. Mas então primeiro a gente vai ver para que serve esse vapor. Para parar o vapor, a qualquer momento, se caso estiver desconfortável com o cliente, é só apertar o stop e o aparelho para de liberar o vapor, ok? Então, para que serve, né, o vapor de ozônio? Vou te falar agora. O vapor de ozônio, ele foi criado exatamente com o intuito como se fosse uma sauna no rosto, onde esse vapor tem uma temperatura elevada e faz com que os poros, né, os ossos do folículo pilosebáceo, que é onde acontece a formação da acne, eles se dilatem e ali onde tem aquele conteúdo de sebo ou de processo inflamatório, fique mais, né, ali fácil de ser extraído durante o momento. Por isso que o vapor de ozônio a gente vai usar no passo 3 do protocolo da limpeza de pele, que é quando, né, a gente usa lá o produto de trietanolamina embebido numa máscara que a gente coloca na face do nosso cliente. Esse emoliente ele vai amolecer o conteúdo e aí a gente ao mesmo tempo coloca o vapor e o vapor vai dilatar os poros. Com isso vai fazer com que na hora que a gente faça o quarto passo, que é a extração, fique muito mais fácil, tá bom? E aí, quanto tempo que a gente vai deixar? Vamos deixar 10 minutinhos para aqueles tipos de pele que possui apenas comedões, nariz, mento e glabela, então que é pele seca e normal, ou se não em peles que tem muito processo inflamatório, muita pústula em grande quantidade. Por quê? Porque toda vez que a gente tem processo inflamatório e a gente coloca calor por muito tempo, o processo inflamatório ele aumenta. Então toda vez que eu tiver um quadro muito inflamatório, a gente também vai colocar somente 10 minutos. 15 minutos nós vamos colocar naquelas peles onde a gente tem um grande quadro de comedões. Então a gente tem comedão na testa, na bochecha, além de glabela, nariz e mento. Tem muitos comedões, tipo adolescente, aquela pele com muita cometida, tá? Então a gente coloca 15 minutos para ficar mais tempo ali dilatando e amolecendo o conteúdo que a gente vai extrair aí do comedão, do milho. Então a gente utiliza 15 minutinhos. Vou abrir ainda um parênteses aqui de tempo, né, para as peles que são mais sensíveis ou peles que estão fazendo utilização de Roacutan ou gestante. A gente vai colocar 10 minutinhos, caso essa pele possua muito quadro inflamatório. Se ela não possui tanto quadro inflamatório, aí você pode colocar 15 minutos. E em peles que chegar que tenha melasma, que são as manchas faciais, você não vai utilizar o vapor, você vai utilizar somente o produto emoliente. Porque o vapor, a gente já viu na aula de anatomia que irrita, né, o melanócito, faz com que ele produza mais melanina e assim escureça ou aumente a mancha. Então, do que adianta você tratar a acne se você aumentar a mancha do cliente? Então, é super importante
que se chegar um cliente que for fazer limpeza de pele e ele tiver manchas na face, você não utilize o vapor. Você faça somente o processo de emoliência com a trietanolamina, com a máscara embebida na trieta que vai amolecer, sem fazer dilatação dos poros, tá bom? Então, esse é o vapor de ozônio, que é o aparelho que a gente utiliza no terceiro passo do protocolo da limpeza de pele. O outro aparelho que nós vamos utilizar é o aparelho de alta frequência. Aqui eu tenho um portátil, onde ele vem somente com a parte de ligar na tomada e essa caneta aplicadora, e vem com duas ponteiras, que são as ponteiras de vidro, essa aqui no formato, né, de cebola, por isso que chama cebolão, e essa aqui que só tem essa pontinha, que é a cauterizadora, a ponteira cauterizadora. Então, o portátil, ele já atende super bem o processo de limpeza de pele e vem exatamente com as ponteiras que a gente mais utiliza na limpeza. Então, ele é super fácil, porque além dele, né, ter essa praticidade da ponteira ser leve, né, esse aparelhinho ele também é da HTM, ele possui, né, ele é bivolt, ou seja, ele é tanto 110 quanto 220, então eu não tenho que fazer essa escolha na hora da compra, eu simplesmente compro o aparelho desse jeito e eu posso ligar ele tanto no 110 quanto no 220, que ele faz essa troca de voltagem automática. Outra coisa super interessante desse portátil é que, né, tanto para você ligar quanto desligar, aqui exatamente na própria ponteira, e como também já aumentar a intensidade. Então ele é super prático na hora da aplicação. Então esse é o alta frequência da HTM. Para utilizar o aparelho é muito simples. Basta você ligar o aparelho na tomada. Então, você acoplar o manípulo que você deseja. Feito isso, pronto, o aparelho já está pronto para ser utilizado. A gente vai utilizar esse cebolão em toda a face do nosso cliente e alguns pontos estratégicos, que no caso é no ouvido, porque é uma superfície mais fina, né? Então, a gente tem essa pontinha que acopla bem, ou em alguma pústula que a gente fez a extração, que a gente vai usar a cauterizadora, pois ela vai concentrar, né, o processo de cauterização somente nessa pontinha fina. Porém, na grande, né, maioria da face, nós vamos utilizar realmente o cebolão, fazendo o acoplamento e passando em toda a face. O que é importante a gente certificar? Sempre antes de encostar na pele do cliente, a gente certificar que o aparelho está desligado. Porque se a gente encostar com o aparelho já ligado, o cliente ele vai tomar um choque e vai levar um susto. Isso vai fazer com que ele fique inseguro com o restante do procedimento. Então é super importante que antes de você encostar na pele do cliente, certifique que o aparelho está desligado. Com isso, nós vamos encostar na pele do cliente e aí sim, após encostado, que a gente vai fazer, né, aqui a parte de ligar o aparelho para que ele não tome choque. E aí a intensidade que a gente vai fazer a aplicação desse aparelho vai depender do limiar de dor de cada cliente. Tem alguns clientes que são mais sensíveis, que você liga o aparelho, coloca uma potência bem baixinha e ele já começa a sentir ali aquela sensação de formigamento ou de choquinho, tá? Agora tem cliente que você consegue subir bastante a potência, passar e ele vai ali conseguir fazer o procedimento tranquilamente. O importante não é sentir muito desconforto, né? Sentir muito esse formigamento ou essa sensação, né, que tá dando uns choquinhos. O importante é começar a sentir. Ele precisa pelo menos sentir um pouquinho, tá? Mas que esteja dentro do limiar do cliente. Então aqui, né, eu vou encostar aqui. Aí aqui, se vocês notarem, ele é bem da cor do aparelho. Tem um off, que eu sei que ele tá desligado. Se eu girar um pouquinho, tem o on. E aqui tem vários risquinhos em volta que eu vou aumentando a potência. A gente sabe, né, que esse aparelho, ele vai fazer a cauterização. Então, é super importante que a gente passe ele em toda a face do meu cliente. Mas antes de encostar, certifique que o aparelho esteja desligado. A partir do momento que tiver encostado na pele, aí sim eu posso ligar o aparelho e na hora que eu for aumentando, você pedir para o cliente falar a hora que ele estiver sentindo aí os formigamentos. Então vai conforme o limiar de dor
do cliente. Pronto, ele começou a sentir, tá ótimo. Aí é só você passar em toda a face do cliente que vai começar a gerar aí o processo de cauterização e é bem simples. É só você desligar, escutou o TEC, desligou, pode tirar da pele do cliente. Bom, o objetivo do alta frequência na limpeza de pele é exatamente o processo de cauterização, que é o nosso 6º passo do protocolo da limpeza de pele. A partir do momento que a gente faz o processo de extração, devolveu e reequilibrou o pH da nossa pele, a gente vai, com a alta frequência para ir cauterizando. Por quê? Porque ela vai liberar ozônio, que é o resultado, da reação físico-química que acontece a partir do momento que a eletricidade sai da nossa caneta, atinge a nossa ponteira de vidro, que possui gases lá dentro, o argônio, o neônio, o xenon. E essa reação físico-química transforma aqui na superfície, na extremidade da ponteira de vidro, em ozônio quando em contato com a pele. E o ozônio, ele é bactericida, ou seja, ele vai limpar as bactérias presentes lá dentro do poro, como também que tiver na superfície da pele. Então, ele evita processos inflamatórios pós-limpeza de pele e, além disso, ele faz a cauterização, ou seja, ele ajuda a cicatrizar as lesões da acne. A partir do momento que tem uma lesão de acne, que a gente fez a extração, a gente cauteriza e faz a cicatrização desse tecido. No entanto, que você vai notar que os poros eles vão ficar menos dilatados e a pele menos oleosa após o procedimento de cauterização. Por isso que esse passo ele é fundamental. Eu falo que a cauterização é a cereja do bolo da limpeza de pele, pois a gente entrega a pele em torno de 60%, 70% já mais cicatrizada. Com isso, é super importante você ter este aparelho. Afinal de contas, na limpeza de pele, você vai precisar somente do vapor de ozônio e de alta frequência. E a gente vai utilizar, então, essa ponteira de cebola em toda a face do nosso cliente e a ponteira cauterizadora, especificamente quando a gente estiver dentro do ouvido ou senão quando a gente tiver algumas pústulas, que a pústula a gente já sabe que é um machucado, quando a gente extrai vai sair um pouquinho de sangue, para ter melhor cicatrização, porque ela é bem mais pontual, essa ponteira cauterizadora, a gente vai usar exatamente cauterizando em cima daquela pústula, para que não tenha inflamação futura e ela fique bem cicatrizada, tá? Então, isso aqui a gente vai usar somente em pontos estratégicos. E essas ponteiras, a gente vai ter um módulo, onde a gente faz a parte de esterilização, e depois que usada na face do cliente, eu vou te ensinar como você higienizar elas de forma correta, para que você possa utilizar em outro cliente. Então, esses foram os 2 aparelhos que nós utilizamos na limpeza de pele, o vapor de ozônio e o alta frequência.